meu povo, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Minha luta já começa de manhã. Ai, Jesus, na hora de vestir uma roupa, encontrar uma roupa, aí vocês pensam assim: ah, é aquela história, né? História de mulher, né? Que tá cheia de roupa de armário, mas não sabe o que usar e fala que não tem roupa. Não, gente. Não é. Antes meu caso fosse esse. Não é. Não é. O meu caso é um caso antigo que eu só fui entender atualmente, quando comecei a estudar psicologia, quando comecei a escutar assuntos e tal. Mas antes aí vocês devem me perguntar: o que é psicologia? Gente, desde pequena era uma luta vestir essa criança aqui, essa criança, essa pessoa, esse ser. Era uma luta. E durante anos da vida minha mãe lutou contra algo que ela nem sabia. E assim, um dia eu tava conversando sobre isso com a minha irmãzinha de coração, e ela falou: ah, será que é porque a sua mãe... Porque tem mãezinha que deixa, né, a criança... que deixa a criança mais à vontade, né? Deixa de fraldinha e tal. E não, minha mãe desde pequena sempre me acostumou com roupa, desde bebê. Inclusive ela gostava muito de vestir roupinhas bonitinhas pra ficar tirando foto. Tem várias fotos assim. Mas era minha mãe tirando a foto na hora e eu falando assim: acabou. Puf. Quando era pequena. Pensa numa coisa que me irritava, era vestir roupa. E durante anos eu lutava com isso, não sabia explicar, eu só sei que eu ficava muito irritada, eu chorava, nossa, mudava totalmente o meu humor. E minha família, minha mãe não tinha, naquela época, né? Se hoje ainda observa-se que algumas mãezinhas ficam perdidas, imagina naquela época. E minha mãe não sabia o que fazer, tentava conversar comigo, muitas vezes se estressava, porque uma conversa não ia adiantar, porque estávamos diante de uma crise sensorial, eu não sabia. Eu sou muito sensível em questão de roupa, textura. Nossa senhora. E outras coisinhas também passou batidos, né? E aí, beleza. E minha família também toda sem conhecimento também nessa parte. E tentando lidar de forma mais bruta, né? O que me causou alguns trauminhas, mas tudo bem, não tem problema não. Essa situação fez eu... Como eu disse, toda dor, né, gera aprendizagem. Fez eu ser mais empática quando eu vejo qualquer criança que fica irritada assim que veste uma roupa ou qualquer coisa, fica incomodada com a etiqueta, eu já ligo meu alerta, aí eu já falo: eu acho que ela tem uma sensibilidade. Não é um caso de averiguar, porque eu sofro isso na pele. E até hoje eu sofro, tanto que o tempo, ele não... Se fosse uma coisa assim, uma frescura, como diz a sociedade, né? O tempo se encarregaria de modificar esse meu jeito. Se fosse só o meu jeito, se fosse birra, né? E não mudou. Até hoje, gente, eu tenho que vestir tecidos grossos. Só que assim, claro, quando eu estou mais ansiosa, mais estressada, essa sensibilidade fica pior. Claro, fica pior, dependendo do meu estado emocional, ele fica pior. Se eu tô bem tranquila, bem de boas, eu ainda consigo vestir qualquer tipo de roupa. Porque eu tô tranquila, então aquela coisa não vai me sobrecarregar. É porque eu sinto como se fosse espinhos na minha pele, como se estivesse queimando a minha pele. Só que eu não sabia colocar isso em palavras quando eu era menor. Então todo mundo ficava perdido, gente. Aí eu quero perguntar de vocês. Vocês conheciam essa sensibilidade sensorial? Vocês têm alguém no meio de vocês que tem alguma criança ou um adulto que seja assim? Porque eu tenho isso. E outra coisa que eu tenho com o negócio de textura é alimento. Tipo assim, eu não consigo comer carne ou coisinhas que tenha sangue ou que tenha nervos. Aquele nervo, nossa senhora, dá um negócio no meu cérebro, eu não consigo. Então, são as duas texturas, assim. São de textura, eu me incomodo com nervos e coisa. E textura de roupa. Textura de roupa, meu Deus. Gente, é incrível. Eu mudo completamente o meu humor. A gente pensa assim: ah, é frescura. Não é não. Não é frescura. Assim como tem gente, por exemplo, que se sufoca, né, com coisa de gola e tal. Eu me sufoco com textura de roupa. É batata que eu vou mudar completamente o meu humor. E a gente precisa estar muito ligado a isso, principalmente quem tem criança, porque para não confundir birra com crise sensorial.
Porque crise sensorial é muito ruim. É muito ruim mesmo. Eu cheguei até o contato com algumas crianças que sofriam disso. Gente, a criança muda muito, cara. Muda muito. Tipo, ela se irrita mesmo com a textura. E quando você livra ela, né? Tipo, se você dá um jeito de mudar aquela roupa, a gente muda o humor completamente. Então a gente precisa estar bem atento, assim. Principalmente as crianças que não sabem se expressar, né? Por exemplo, eu não sabia me expressar. Minha mãe falava, o que tá acontecendo? Tira essa roupa também! Hoje eu já consigo falar, expressar o que eu sinto. Eu sinto como se fosse uma queimação, um monte de espinhos, irritação. Hoje eu consigo, né? Mas antes dava um negócio assim no meu cérebro, não conseguia falar, eu ficava igual a Chiquinha. Aí a minha mãe tentava me entender e aí eu respira. Aí depois eu começava. Crise do trem ruim, é crise sensorial. Agora eu quero perguntar de vocês. Vocês conheciam essa tal da crise? Vocês têm isso? Ou vocês têm algum familiar que vocês observaram e não sabem, né? E fica irritado quando veste algum tipo de roupa? Ou tem algum familiar que, né, já conhece isso e já tem isso? Como é que é, gente? Me fale aí pra eu não sentir sozinha com a crise sensorial de roupa. Por exemplo, em casa eu só ando de moletom, porque o moletom é grosso. E aqui é uma cidade bastante quente. Ó o B.O. Mas eu ando de moletom porque é a única coisa que eu consigo vestir. Ó o B.O. Agora eu quero ver. Quem se identifica aí? Comenta aí quem sofre essa crise, pelo amor de Deus. Junto comigo, pra fazermos aqui a turma da Xuxa. A turma dos sensíveis. Ai, gente, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, né? Espero que sirva pra ajudar muitos que não conhecem isso, porque por mais que hoje tenha N informações sobre isso, muita gente ainda não conhece isso, ou não acredita nisso, mas existe sim isso. E é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar bastante e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. E é isso. Um beijinho, tchau, tchau!